Vamos à palavra de Deus, amados. Vamos. Só para você poder entender. Eu não vou ler o outro capítulo, só vou explicar. Nós vamos falar de Ezequias. Antes do capítulo 20, você não precisa ler agora, se quiser ler na sua casa, pode ler. A Bíblia diz que o rei da Síria, chamado Senaqueribe, este rei chamado Senaqueribe, ele era o maior rei do planeta Terra, naquela época. A Síria continha o maior e mais forte exército do mundo. Só para você ter uma ideia, Ezequias já tinha derrotado todos os reinos da terra. Ezequias era considerado invencível e imbatível. Era de dar medo. Aí o que Ezequias fez? Ezequias foi afrontado pelo rei Senaqueribe, o rei da Síria. E o rei Ezequias, obviamente, ficou como, gente? Como que o rei Ezequias ficou com a afronta de Senaqueribe? Tremendo, com medo. E bem quando a coisa humanamente não podia piorar, piorou. O profeta bate na porta da casa de Ezequias. Quem é? Perguntou Ezequias. Quem é que está aí batendo na porta? De repente Ezequias pergunta e o profeta fala: sou eu, profeta Isaías. Quem? O profeta Isaías. Ah, pode entrar. Quando Isaías abre a porta, ele entra dizendo: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: olha o que o profeta falou para Ezequias. Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A coisa estava feia e ele estava esperando alguma coisa boa acontecer. Aí ele ficou meio doente e estava esperando a recuperação. O profeta chegou para ele e disse: quer uma notícia? Quero. É o seguinte, vem cá. Assim diz o Senhor: O que Deus está falando para mim? tu vai morrer. Pode colocar tua casa em ordem, tua vida em ordem, porque você vai morrer. Gente, vamos deixar de hipocrisia, vamos ou não vamos? Vamos falar com sinceridade? Se o teu vizinho falar que você vai morrer, você vai acreditar? Se um parente falar que você vai morrer, você vai acreditar? Se uma pessoa que você não conhece falar que você vai morrer, você vai acreditar? Até se um médico falar que você vai morrer, você vai acreditar? Por quê? Porque ainda que o médico fale que você vai morrer, você sabe que a última palavra é de quem? Deus. É de quem? De Deus. É de quem? De Deus. Agora, e quando a palavra vem de Deus?
E quando a palavra vem de Deus, Deus disse: Ezequias vai morrer. Avisa ele para arrumar a casa dele que ele vai morrer. Ezequias iria recorrer a quem? Tem alguém maior do que Deus? A situação de Ezequias, humanamente falando, não podia ficar pior, ficou. Porque a palavra não veio de um homem. A palavra veio de quem? De Deus. Versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e fez o quê? Reclamou, xingou, blasfemou. Ele fez o quê? Orou ao Senhor dizendo: lembre-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ponto e vírgula. E chorou muitíssimo. Ezequias virou para a parede e ele orou a Deus dizendo: lembre-te, Senhor, que eu andei diante de ti com retidão, com fidelidade e com inteireza de coração. Olha para o bispo França. Ezequias, ele tinha moral diante de Deus. Ele tinha crédito. Tem gente que ora a Deus, mas a oração dela não tem força, não tem poder, não tem autoridade, porque a pessoa não tem crédito diante de Deus. Ela está na igreja fumando, está na igreja bebendo, está na igreja mentindo, está na igreja, mas fala palavrões, está na igreja, mas paga o mal com o mal, está na igreja, mas ela mente e mente mais do que o diabo. Você não pode brincar de ser crente. Você não pode brincar de ser evangélico. Você não pode brincar de igreja. Está escrito na Bíblia, o apóstolo Paulo disse: de Deus não se brinca e de Deus não se zomba. Repita comigo: de Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Olha lá, ó. Não vos enganeis, dois pontos. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então não brinca de Deus, não se brinca de Deus não. Não se zomba de Deus não. Diga: de Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Porque na hora que o cerco fechou para Ezequias, a situação dele estava ruim, ficou pior ainda. Ele precisou daquele saldo, daquele crédito que ele tinha com Deus. E ele usou aquele saldo, ele usou aquele crédito que ele tinha
para poder orar e chorar na presença de Deus. Tem gente que ora, mas a ligação dela, a oração dela não chega até Deus, não. O saldo dela, o crédito dela é insuficiente. Porque ela está na igreja, mas ela está brincando e zombando das coisas de Deus. Tem gente que tem vergonha de assumir a fé. Aonde eu vou, seja num parque de diversão, seja na praia, seja na fila de um banco, aonde eu vou, alguém vem falar comigo, eu vou falar com alguém, primeira coisa que eu falo, eu sou pastor cristão, eu vivo pregando a palavra de Deus. Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Não negue a Jesus diante dos homens, nem com as suas atitudes. Às vezes você não nega com a palavra, mas as suas atitudes negam a Deus e envergonham o Evangelho de Cristo. Eu já escutei membros, família de membros da igreja dizer: a minha mãe diz que é evangélica, pois eu, se fosse evangélico, teria vergonha de ser como ela é. Porque tem pessoas que frequentam a igreja, chegam em casa, fala para os familiares que frequentam a igreja e dá um péssimo testemunho. Quer saber de uma coisa? Tem pessoas que não frequentam a igreja e é mais de Deus e mais convertida do que aquelas que frequentam. Tem pessoas que não frequentam a igreja e tem mais caráter do que pessoas que frequentam. Vou te falar uma coisa. Eu já precisei ter crédito. Já. Não foi uma vez não, né, pastora Nalva? Foram várias, né? Eu passei por situações na minha vida. Sabe o fundo do poço? Cava mais um pouco. E depois do fundo do poço é onde eu cheguei. Quando chegou lá, descobriu que era falso, desceu mais um pouco. Desci mais. Quando eu cheguei na lama do fundo do poço, eu percebi que tinha muito mais ainda para descer, eu desci. Eu precisei de crédito para falar com Deus. E eu chorei muito. E eu falei para Deus: Senhor, eu não sou perfeito. Eu sei que eu sou pecador. Mas eu nunca neguei o Senhor. Eu disse que eu iria servi-lo e amá-lo acima de tudo. E assim eu tenho feito durante toda a minha vida. Eu disse que o Senhor seria o primeiro no meu coração. E assim foi durante toda a minha vida. Não me deixe padecer. E eu chorava. E sabe quando você sente o carinho de Deus? Na hora eu senti o amor de Deus, eu senti o Espírito Santo me abraçando, e o Espírito Santo falou dentro de mim: França, não se preocupe, porque eu estou com você, e esse problema vai se resolver. Pouco tempo depois já não existia mais problemas. Eu senti que a minha oração foi ouvida, e senti ali que Deus estava me respondendo. E não é só isso não. Deus, ele não foi comigo só no que eu pedi, porque Deus, a Bíblia diz que Ele faz infinitamente mais
do que nós pedimos, do que nós esperamos e do que nós desejamos. E Deus, Ele me deu a vitória até onde eu não pedi. E foi assim com Ezequias. Depois da oração dele, versículo 5. Deus disse assim para Isaías: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua, e vi as tuas. Olha como é importante você ter vida com Deus. Tem gente que ora e Deus não ouve. Tem gente que chora e Deus não vê. Só que quando uma pessoa tem crédito, tem vida com Deus, quando a pessoa não brinca, não zomba do Evangelho e leva as coisas de Deus a sério, Deus, Ele ouve toda a oração que se faz e vê toda a lágrima que a pessoa derrama. Olha que forte. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu conheço gente que tem crédito com o Bispo França. Eu conheço pessoas que têm crédito com ACM Neto. Eu conheço outros que têm crédito com Rui Costa. É Rui Costa, não é o nome do governador? Eu conheço alguns que têm crédito com Bolsonaro. Pode ter crédito até com o apóstolo Valdemiro, com o Papa. É Bento XVI o nome dele? Com o Papa Bento XVI. Pode ter crédito com o Obama. Com o Trump. Pode ter crédito com os homens mais importantes desse mundo, mas não tem crédito com Deus. Steve Jobs, ele tinha muito dinheiro e tinha crédito com todo ser humano, mas não tinha crédito com Deus. Marcelo Rezende, jornalista da Record, tinha crédito até com Edir Macedo, mas não tinha crédito com Deus. Morreu com câncer. Leandro do grupo, da dupla Leandro e Leonardo, tinha crédito com o povo, mas não tinha crédito com Deus. Eu posso citar aqui vários nomes de artistas, atrizes, atores, cantores, de várias pessoas famosas que têm muito crédito nesse mundo, mas não têm crédito no reino dos céus. E morreram. Ezequias sofria de uma doença mortal. Não era qualquer doença não. Era uma doença para a morte. E Deus falou, tu vai morrer. Não foi homem, não foi o médico que disse não. Quem disse foi Deus, você vai morrer. E Ezequias, com uma oração, conseguiu mudar o coração de Deus. Conseguiu mudar a ordem de Deus, conseguiu tocar o coração de Deus, e Deus voltou atrás e honrou a fé de Ezequias e disse: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu, Senhor, te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias, quantos anos, igreja? 15 anos. E das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti, a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Peraí. Ezequias pediu a morte de Senaqueribe?
Não. Ezequias pediu a vitória do rei da Síria? Não. O que Ezequias pediu? O que Ezequias pediu? Gente, Ezequias só pediu para Deus lembrar dele. Ezequias falou a Deus: Deus, me cura. É isso? Ezequias disse: Deus, me cura, mata Senaqueribe e me dá vitória contra os sírios. É isso? Ezequias orou dizendo o quê? Lembra-te que eu andei com retidão e com fidelidade. Por outras palavras, lembra-te, Senhor, que eu estou contigo, que eu estou te servindo, que eu estou fazendo o que é reto aos teus olhos. É isso que tocou o coração de Deus. E aí Deus curou e deu a vitória sobre o rei da Síria. Salomão, olha para o bispo França, Salomão subiu no monte e ofereceu 1000 holocaustos. Deus apareceu para Salomão e perguntou: Salomão, o que queres que eu te faça? Salomão poderia ter pedido a morte dos inimigos, poderia ter pedido riqueza. Salomão orou a Deus e disse: me dê sabedoria para guiar a testa do teu povo, porque não passo de uma criança. A Bíblia diz que as palavras de Salomão tocaram o coração de Deus, e Deus deu sabedoria, deu riqueza e deu vitória a Salomão. O segredo não é você ficar pedindo para Deus a cura, pedindo dinheiro, pedindo isso, pedindo aquilo. O segredo é você conseguir tocar o coração de Deus. Se você tocar o coração de Deus, tudo o que você precisa e até o que você não precisa, Deus ele vai te dar. Posso contar uma coisa para vocês? Posso? E se eu disser para você que a mesma experiência que Salomão teve, eu tive? Você acredita ou não? Hoje você acredita em mim? Hã? Eu estava no altar do Ceará. Quem conhece o Bispo Jairo, que era pastor Jairo quando passou aqui? Eu, o Bispo Jairo e o Bispo Marcelo, lá no Ceará. Há 5 anos atrás, 4 anos atrás. Aí nós estávamos em jejum, né? Buscando a Deus. E no meio da reunião, eu fiquei de joelhos, caí de joelhos diante da presença de Deus, na busca do Espírito Santo. Era uma santa ceia. Deus apareceu para mim, gente. E Deus falou comigo igual eu estou falando com você agora. Igual você está ouvindo a minha voz, eu ouvi a voz de Deus. Foi uma experiência que eu nunca contei para ninguém, assim na igreja. E Deus falou para mim assim: o que você quer? Me pede o que você quer. Eu consegui chamar a atenção de Deus pelos jejuns e orações e santificação que eu estava fazendo. Quando Deus apareceu para mim e perguntou para mim: o que você quer? Me peça o que eu posso fazer por você. O que você quer de mim? Naquela época eu estava doente. Eu tinha um tumor aqui na garganta, grande, um tumor do lado de cá pequeno, 3 tumores na cabeça e vários nódulos no peito e hemorragia nos 2 rins. O médico disse para mim que eu ia perder os 2 rins e que eu ia ter que fazer transplante e ia ter que fazer
o começo da hemodiálise. Eu já era bispo e estava sofrendo. E quando Deus falou para mim: o que você quer que eu faça por você? Sabe o que eu falei para Deus? Quem sabe? Eu não conseguia abrir a boca. Eu não conseguia abrir a boca para pedir cura. O senhor estava deformado, né, bispo? Eu estava deformado. O rosto do bispo. Eu não saía na rua. Eu não fazia programa de televisão. Eu ia para a igreja. Eu usava 1 quilo de maquiagem. Eu acabei com a maquiagem da minha esposa. Eu usava base, pó, blush, tudo que você imaginar, e colocava curativos no rosto. Posso falar? Pode. Na cabeça pasta preta porque estava careca. Ah, é? Sabe graxa de sapato? Quem já usou graxa de sapato? O meu cabelo caiu tudinho. Eu comecei a passar graxa de sapato na cabeça. Você lembrou? Senhor. Rapaz, que situação que eu passei. Tava ruim. Quem me vê hoje nunca fala que eu passei por isso. Na hora que Deus apareceu para mim e falou: me pede o que você quer. E eu falei para Deus: meu Deus, eu quero mais do Senhor na minha vida. Eu quero te sentir. Eu quero sentir o teu carinho, o teu amor. Eu quero sentir que o Senhor está comigo desde a hora que eu acordo até a hora de dormir. Eu quero que o Senhor seja o meu melhor amigo. Eu quero que as pessoas, ao olharem para mim, não enxerguem o França, mas enxerguem o Senhor através da minha vida. Eu quero que as pessoas olhem para mim e me vejam como homem de Deus. E eu chorava muito, muito, muito. E eu senti na hora um gozo, um prazer. Eu senti que Deus ficou alegre com o meu pedido, porque eu pedi de todo o coração. Preciso falar o resultado? Os meus rins pararam de funcionar? Os meus 2 rins funcionam. Vocês estão vendo algum tumor no meu rosto? Está vendo o bicho França careca? Estou até cabeludo demais. Ainda está sobrando pelo que eu estou usando até na barba. Eu estou curado. E além de curado, quem me vê como homem de Deus? Deus atendeu o meu pedido. Só que Deus, ele pediu uma coisa para mim. Ele falou: ó, você só precisa fazer 2 coisas. Aí ele pediu 2 coisas para mim, que foram uma das coisas mais difíceis da minha vida de fazer. Isso é particular. E eu tomei 2 decisões na minha vida que foram as mais importantes da minha vida. Eu tomei. Depois disso, o meu caráter mudou, minha vida mudou. Fui curado, fui nomeado bispo do Nordeste, vim para a Bahia, né? Fui nomeado bispo do Nordeste e depois nomeado bispo do Norte e do Nordeste. Hoje, pela misericórdia de Deus, não as minhas palavras, mas segundo líderes, sou hoje um dos principais, não o principal. Na obra é o apóstolo Bispo Amauri, que é o bispo do Brasil. E eu me tornei um dos principais bispos da igreja. Eu não pedi isso para Deus. Eu só pedi uma coisa para Deus: que eu queria senti-lo e tê-lo a todo momento na minha vida. Só que o meu pedido tocou o coração de Deus. E Deus, ele fez por mim o que eu pedi e fez além do que eu pedi. Foi o caso de Ezequias. Ezequias tocou o coração de Deus. Ele apenas disse: Senhor, eu ando retamente, com integridade de coração, inteireza de coração. Eu sou íntegro e reto. Tocou o coração de Deus. Deus curou Ezequias e Deus derrotou o maior reino do planeta Terra daquela época. Muda o teu foco.
Você que só vem para a igreja para pedir cura, só vem para a igreja para pedir pelo casamento, só vem para a igreja orar pela família, só vem para a igreja pedir dinheiro para Deus, muda o teu foco. Comece a buscar a presença de Deus. E preocupe-se em tocar o coração de Deus. Porque se você conseguir tocar o coração de Deus, se Deus conseguir ver em você que você está amando a Ele mais do que tudo no mundo, na vida, então Deus, Ele vai dar tudo o que você quer, e até o que você não pediu você vai receber.